Quando nós vamos tomar um paciente em tratamento, é muito importante que nas primeiras entrevistas nós dediquemos um tempo em silêncio, com uma atenção muito grande voltada para o paciente no sentido de entender o que ele tem de melhor e o que ele tem de pior dentro dele. O de pior é da onde virão as complicações, os sintomas, as relações objetais, as conexões afetivas, com as características do mundo interno do paciente. Nesse caso, estamos olhando para os aspectos mais negativos. E é muito importante que nós saibamos o que ele tem dentro dele de mais complicado, porque nós vamos nos relacionar com esse mundo interno. Ele vai se expressar através da sintomatologia, através daquilo que o paciente vai associar livremente, através da relação transferencial conosco, das nossas vivências transferenciais, ou seja, nós vamos estar o tempo todo em contato com esse mundo interno mais perverso, com as pulsões mais destrutivas, com o tanático, com aquilo que leva a que o paciente destrua suas relações amorosas, suas construções, a sua própria sublimação, seus aspectos mais profissionais e assim por diante. Então é muito importante olharmos para aquilo e vermos de que forma isso vai se manifestando, vai se manifestar ao longo do tratamento. Mas também é muito importante que nós vejamos o que ele tem de melhor, que é onde nós vamos nos apoiar para tirar o paciente dessa situação mais complicada, se é que ele tem o melhor. Às vezes o paciente tem o melhor, mas não é suficiente para resgatá-lo dessa complicação toda. Então nós ficamos meio no vácuo, no vazio, não sabemos muito bem, não temos uma certeza de que aquilo que nós vamos enxergar e resgatar dentro dele como melhor será suficiente para vencermos os obstáculos da vida do paciente, do mundo interno do paciente. Se nós partirmos do conceito de que curar em psicanálise é neutralizar o pior como o melhor, nós temos que buscar o melhor dentro do paciente para que essas relações se estabeleçam e dessa maneira então nós consigamos ir ajudando que ele vá neutralizando os seus aspectos mais negativos com os positivos. Dessa maneira vai se transformando numa pessoa melhor, lenta e progressivamente através do nosso trabalho. Isso é um trabalho de formiguinha, lento, gradual, paciencioso, que nós vamos exercendo no consultório o tempo todo, até que o paciente obtenha relações satisfatórias. Às vezes o paciente inicia de uma maneira catastrófica, caótica, com um mundo interno horroroso predominando e dominando as suas relações afetivas, e nós prontamente, um dia atrás do outro, uma sessão atrás da outra, vamos mostrando para o paciente o quão submetido ele está a esses aspectos mais destrutivos dentro dele, e aí nós começamos a olhar de onde vêm esses aspectos destrutivos, do seu mundo ancestral, do herdado, das relações objetais, dos modelos amorosos que teve na infância, históricos, genéticos, familiares e assim por diante. Observamos a forma como os pais se amaram, como amaram ele, um pouco parafraseando Carlos Drummond de Andrade, amar se aprende amando, ou seja, de que maneira essa criança foi amada dentro de casa, e que olha o modelo que ele internalizou de relação de amor e depois na adolescência e na vida adulta reproduziu com as pessoas, se tratava aos gritos, aos empurrões, se jogavam palavras, se eram ofensivos com ele ou entre eles, e esse modelo foi entrando e predominando e valorizando e hipervalorizando os aspectos mais destrutivos da personalidade dele. Estamos falando dos objetos internos, dando uma prevalência para a severidade dos objetos do superego, que vão ameaçando, intimidando, cobrando, exigindo, instigando, estimulando o pior dentro dele, fazendo com que os aspectos mais libidinosos, mais instintivos fiquem acuados, recuados, submissos, e ele não possa se satisfazer e realizar na vida. Então nós vamos olhando todos esses detalhes, e toda vez que o paciente vai falando, e sobretudo através daquilo que ele não nos diz, não fala, através do silêncio do paciente, a maneira como ele vai driblando determinados conteúdos para impedir que apareça consciente ou inconscientemente, através da resistência dos mecanismos de evitação que vão surgindo inconscientemente dentro do psiquismo dele, nós vamos, através desses aspectos, identificando aquilo que ele não pode ter consciência. E vamos interpretando para o paciente o melhor, mas também o pior dele, para que o ego dele tome posse, para que o ego se desidealize, para que o ego entenda que num processo mais integrado de maturação psíquica, ele tenha que reconhecer que ele tem aspectos bons, mas também tem aspectos ruins. À medida em que o ego percebe que tem aspectos ruins e que muitas vezes ele se porta mal com o outro, isso permite que ele também se rastreie, se examine, se vigie e tenha uma consciência própria de que ele não é tão lindo e maravilhoso assim.
Então, às vezes, nós temos que dizer para o paciente realmente que ele está se portando mal com o objeto. Às vezes aparece na relação transferencial conosco, com tentativas de desrespeito, de maltratos, que aparece através do manejo da sessão, da associação livre, no manejo do dinheiro, do deixar esperando, do não avisar, e assim por diante. Então, o paciente vai dramatizando através da relação transferencial desses aspectos conosco e nós vamos interpretando, porque o legal disso é que ele revive conosco ao vivo e a cores. Então, não tem como o paciente negar determinado aspecto se ele está ali dramatizando claramente conosco e nós, delicadamente, mas sem papas na língua, vamos dizendo para ele tudo aquilo que a gente pensa. E enxerga dele, claro, não. A interpretação tem que vir daquilo que a gente percebe do material, não daquilo que nós construímos solitariamente dentro da nossa cabeça, que tem que ver com o nosso mundo interno e não com o mundo interno do paciente. Então aí nós vamos mostrando para ele que ele também, assim como ele tem coisas boas, tem coisas ruins, que muitas vezes ele se porta mal com a mulher, se porta mal com os filhos, ou com o esposo, ou com o patrão, com o funcionário, e assim por diante. Que a vida é feita de coisas boas e ruins, mas na medida em que nós vamos interpretando o melhor e o pior, nós vamos dando ênfase para os aspectos mais positivos e lentamente trabalhando para que os aspectos positivos assumam o comando da personalidade dele predominantemente. O que não quer dizer que em algum momento ele não vai se portar mal. Vai, porque faz parte das relações humanas, do próprio psiquismo humano. Ninguém é só saudável, é só doente. Existem aspectos positivos e negativos e é disso que nós estamos falando agora. Mas nós vamos levando que o paciente prioritariamente assuma os aspectos mais positivos da sua personalidade, que ele se transforme numa pessoa melhor, sabendo que o pior está ali, mas num cantinho, num escuro, guardado, arrinconado, mantido sob controle, digamos assim, pela parte saudável do seu ego. Então essa é a pessoa saudável, é isso que nós fazemos em psicanálise. Levamos que o paciente vá, lenta e progressivamente, se transformando numa pessoa melhor, sabendo que o pior está ali. Todo mundo tem o seu pior, faz parte da história da humanidade, da pré-humanidade. Bom, esse era o nosso vídeo de hoje, muito simples, muito prático, que eu queria trazer para vocês essa dica de como nós vamos trabalhando no consultório e onde nós buscamos as fontes, digamos assim, do pior e do melhor para poder trabalhar esses conteúdos no cotidiano. Um abraço e até o próximo vídeo.